Então, hoje nós vamos ver as fórmulas dos compostos iônicos. Como é que a gente vai construir, como é que a gente vai escrever a fórmula de um composto iônico. Então, após os átomos se ligarem por ligações iônicas, né? Após ocorrer a transferência de elétrons de um átomo para o outro, como é que a gente vai escrever a estrutura, a fórmula desse composto que vai ser formado, tá? Então, agora que a gente vai começar a compreender por que a gente tem as substâncias escritas daquela maneira, né? Cloreto de sódio é o NaCl, a água é H2O. Apesar de que, gente, a água, ela não é uma substância iônica, ela não é um composto iônico. Os átomos ali vão se ligar de maneira diferente, não vai ocorrer transferência de elétrons. Mas aqui a gente vai compreender como é que surgem as fórmulas de algumas substâncias que a gente conhece. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que observar? Quando o sódio se liga com o cloro, que a gente já viu como isso acontece, o sódio perde um elétron, o cloro recebe esse um elétron. Quando o sódio perde um elétron, ele se transforma num cátion. O cloro, quando recebe um elétron, ele se transforma no ânion. Então, na hora de escrever essa ligação, a fórmula, né, desse composto, a gente primeiro vai escrever o cátion, sempre, viu, gente? Sempre a fórmula ela é iniciada pelo cátion, tá? Então, primeiro vem o cátion, no caso aqui é o Na+, lembra esse mais aqui está indicando que é mais um, ou seja, um elétron que ele perdeu e aí ele ficou com carga mais um, né? Depois do cátion, a gente escreve o ânion, tá bom? Então, aqui o cloro vai ficar Cl-, né? Menos porque ele ganhou um elétron, tá bom? Quando a gente vai escrever a fórmula, a gente não precisa colocar essas cargas, tá? Não precisa colocar as cargas. Mas na fórmula eu já sei que primeiro veio o sódio, porque ele é o cátion, depois o cloro, porque ele é o ânion. Então, a fórmula ficou NaCl, sem as cargas, tá? Não precisa colocar as cargas estão lá subentendidas, justamente porque eu sei que primeiro é o cátion, depois o ânion, ok? Então, formou lá o NaCl, tá? Então, vamos seguindo aqui. No caso é o positivo, não é, professor? O cátion é o positivo. Gente, acho que o microfone está alto demais. O cátion é o positivo, tá? O cátion é o positivo e o ânion é o negativo, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos seguindo. Então, vejam só. Uma forma simples da gente chegar na fórmula do composto iônico é justamente a gente escrever, primeiramente, o cátion e o ânion e inverter. Isso aqui é que vocês têm que ter muita atenção. Nós vamos inverter o que é carga, né, o valor da carga sem o sinal, somente o número. A gente vai inverter. O número lá do cátion vai lá para baixo no ânion e vice-versa. O número que a gente tem na carga lá do ânion vai lá para baixo do cátion. Então, veja o que a gente tem aqui. A gente vai inverter as cargas em índices, né? Embaixo, quando o número aparece embaixo, ele é chamado de índice, de atomicidade. Vou mostrar isso aqui bem detalhadinho para vocês não terem dúvida. Então, o que acontece aqui nessa forma genérica que eu coloquei para vocês? Olha só, primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Imaginemos aqui os átomos A e B, tá? O A é o cátion, olha aqui a carga dele é mais X, X é um valor qualquer, tá bom, gente? 1, 2, 3 é um valor qualquer. E B é o ânion, cuja carga é menos Y, tá bom? Y também é um valor qualquer, 1, 2, 3, enfim. O que a gente faz aqui para encontrar a fórmula desse composto? A gente inverte. Eu vou pegar o X aqui, ó, do A, somente o valor numérico, somente o número, sem a carga. Então, esse X, ele vai lá para baixo, aqui do B, olha onde ele apareceu, ó. E o Y é invertido aqui, vem para o A, certo? Somente o valor numérico, sem carga. Não vou colocar aqui menos, mais, nada disso, tá bom? É só o valor. Essa fórmula que a gente obtém aqui, ela é chamada de fórmula unitária ou fórmula mínima, certo? Então, essa fórmula unitária ou fórmula mínima, ela vai mostrar para a gente a menor quantidade de átomos que se ligaram aí nessa ligação iônica, tá certo? Então, a gente vai, dessa forma, né, na construção dessa fórmula, a gente vai ter a menor quantidade de átomos aí que realmente se ligam para formar esse composto,
tá? Então, vamos ver os exemplos que vai ficar bem mais fácil para vocês compreenderem isso. Então, vamos lá. Olhem só, todo mundo prestando atenção, que isso aqui é o que é o fundamental. Vejam só, vamos ver como é que vai se dar a ligação entre o cálcio e o oxigênio. Como é que se dá essa ligação, tá? Como é que eles vão se ligar aqui? Então, vejam, o cálcio, ele é da família 2A. Ah, professora, eu não vou saber isso. Não tem problema. Lá na prova vai ter a tabela periódica para vocês identificarem os elementos, né, pertencentes a qual família. Qual é a família daquele elemento que está se ligando com o outro lá? Vai ter a tabela para vocês identificarem as famílias e aí saberem qual vai ser o comportamento desse elemento. Se ele vai ganhar, se ele vai perder elétrons, quantos elétrons eles têm na última camada, então isso aí não é problema. Então vamos lá. O cálcio é da 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Já coloquei aqui, ó. Aqui, ó, os 2 elétrons na última camada do cálcio, tá? Lembrando que na penúltima dele ele tem 8, né? Como eu já havia explicado. O oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons na última camada. Ótimo. Então, como é que eles vão se ligar? Por ligação iônica. Por quê? Porque o cálcio precisa perder e o oxigênio ganhar. O cálcio precisa perder 2 e o oxigênio precisa ganhar 2. Então, bem simples isso daí. Semelhante ao que ocorre com o sódio e o cloro, né? Que o sódio precisa perder 1, o cloro ganhar 1, todo mundo fica feliz da vida com essa transferência de elétrons. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho 2 elétrons do cálcio que vão ser transferidos para o oxigênio. Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso vai ocorrer, como é que isso vai se dar. Vou escrever aqui. Olhem só. Então, eu vou ter aqui a transferência, ó, de um elétron, do segundo elétron, para o oxigênio. Pronto. Essa canetinha acho que ela já está falhando. Daí. Pronto. Pronto. Certo? Cálcio transferiu lá os 2 elétrons para o oxigênio, se estabilizou. O oxigênio recebeu os 2 elétrons do cálcio que ele estava precisando, se estabilizou. Muito bem, beleza. Agora vamos escrever a fórmula desse composto. Como é que eu vou escrever quem vem primeiro, tá? Quem vai ser escrito primeiro? O cátion, certo? No caso é o cálcio, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Cálcio. O que acontece com o cálcio quando ele perde 2 elétrons? Qual é a carga que ele vai ficar? 2 mais, ou mais 2, tanto faz, tá, gente? Ó, a carga dele vai ser mais 2. Certo? O oxigênio, quando recebe os 2 elétrons, a carga que ele vai ficar é o menos 2. Tá bom? Então, o cálcio ficou com carga mais 2, o oxigênio com carga menos 2. Como é que eu faço para determinar a fórmula do composto? É o que eu falei para vocês, a gente vai inverter. Então, muito simples. Aqui os valores são iguais, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então, aqui, ó, o 2 vem para cá, para o oxigênio, e o outro 2 vem para cá, para o cálcio. Pronto. Certo? Presta atenção nesse detalhe agora. Eu tenho Ca2O2, tá? São valores iguais, são múltiplos, por serem iguais também, né? O que a gente vai fazer? A fórmula que a gente vai encontrar é a fórmula mínima, é a fórmula mais simplificada, né? A menor quantidade de cada átomo aí que se ligou. Então, quando os valores forem iguais ou quando eles forem múltiplos, eu posso simplificar esses valores. Como assim? Não é tudo 2 aqui? Então, eu vou simplificar tudo por 2, ó. Dividir por 2, dividir por 2. Certo? O que acontece? Então, qual vai ser a fórmula desse composto? Qual vai ser a fórmula? Peraí, gente. Finalmente, qual vai ser a fórmula do composto? Ó. CaO. Aqui embaixo está subentendido que é 1. Tá, gente? Ó.
Quando a gente não escreve nada, aqui embaixo, ó, quando não tem valor nenhum, significa que é 1, tá bom? Então, por que eu fiz isso? Por que eu simplifiquei? Porque essa é a fórmula mínima, tá? É a menor quantidade que eu tenho de átomos ali se ligando. Mas outro detalhe importante. Se a gente observar, vamos olhar para cá, ó. Vamos olhar para cá, para o que ocorreu na ligação. Vejam só. Nessa ligação bem aí, nós não temos só um átomo de cálcio se ligando a um átomo de oxigênio? Não é o que a gente tem na ligação? Então, isso não pode estar diferente do que aparece na fórmula. Na fórmula, eu não poderia ter Ca2, dizendo que tem 2 cálcios, e 2 oxigênios. Não tem isso, por que não? Porque na ligação a gente vê que só tem um cálcio se ligando com um oxigênio. Tá certo? Vocês compreenderam isso? Deu para compreender? Deu para entender? Se não, Professora, a senhora poderia repetir a última parte? Só a última. a última parte. O que eu estou dizendo é que a fórmula, essa fórmula aqui, gente, ó, essa fórmula, certo? Que mostra aqui que só tem um cálcio e um oxigênio, justamente porque a gente acabou de fazer uma simplificação, né? Então ficou só um cálcio e um oxigênio, porque a gente simplificou. Muito bem. Essa fórmula, a quantidade de cálcio e de oxigênio que tem na fórmula é exatamente a quantidade que tem aqui, ó. Que tem aqui na hora que houve a ligação. Talvez isso fique mais claro quando eu mostrar esse segundo exemplo aqui, tá? Vamos ver se depois que eu mostrar esse segundo exemplo, ainda vai ficar alguma dúvida. Porque é o seguinte, eu falei para vocês que nem sempre a gente tem essa coisa boazinha aqui de perde 2, o outro ganha 2. E aí fica todo mundo feliz. Às vezes, não é assim. Às vezes a gente tem um átomo precisando perder 2, o outro precisando ganhar 3 elétrons. E aí, como é que essa conta vai fechar? Certo? É o que a gente vai ver bem aqui nesse segundo exemplo. Vamos prestar muita atenção aqui nesse segundo exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar só um pouquinho aqui para eu escrever melhor aqui na tela. Então, vejam só. O alumínio é da família 3A. O oxigênio é da família 6A. Então, vejam que aqui a gente já tem uma diferença na quantidade de elétrons que vão ser transferidos, tá? E para o outro que precisa receber. O alumínio precisa perder 3. Ele é da 3A, a tendência dele é o quê? Perder 3. O oxigênio é da 6A, precisa ganhar só 2. Gente, um precisa perder 3 e o outro ganhar 2. Essa conta não vai fechar. Então, como é que a gente vai desenrolar isso daqui? Presta atenção. Talvez da ligação iônica, esse exemplo seja o mais complicado, por isso que eu mostrei logo para vocês, porque o que vier é mais fácil. Tá bom? Então, presta atenção aqui. Tem mais outros exemplos para a gente ver no próximo slide. Então, vejam só. Tá, alumínio precisa perder esses 3 elétrons, certo? Só que o oxigênio só precisa ganhar 2, não pode ganhar os 3. Então, vamos lá. Alumínio vai perder um aqui, ó, deixa eu botar na outra cor aqui. Alumínio vai perder 1, 2 para o oxigênio, certo? Ele só pode receber 2 mesmo, então o oxigênio recebeu um aqui, beleza. Olha só, o oxigênio não está estável? Tá. Ele só precisava receber 2, recebeu. Ele não vai mais querer saber do alumínio, acabou-se para ele. Mas o alumínio ainda não está estável. Ele ainda precisa se livrar desse outro elétron ali. E agora, minha gente? O que vai acontecer? Enquanto os átomos não se estabilizarem totalmente, o que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentando um átomo de um e um átomo de outro. Entenderam? Eu vou acrescentando oxigênio, vou acrescentando alumínio, oxigênio, alumínio, até todo mundo se estabilizar. Beleza? Eu não posso inventar coisa aqui. Eu não posso transferir os 3 elétrons para o oxigênio, ou então deixar do jeito que está, parou bem aqui, eu não sei mais como é que eu vou fazer, então deixa esse elétron aí faltando mesmo, não pode. Então, o que a gente vai fazer? Bom, alumínio precisa perder um elétron, eu boto outro oxigênio. Vou botar outro oxigênio aqui, o oxigênio, ele tem os 6 elétrons dele, não vou colocar de cor diferente para não demorar muito. Então, ele tem aqui, ó, os 6 elétrons dele, certo?
a necessidade do oxigênio continua sendo a mesma, continua sendo receber 2 elétrons, mas ele não tem como receber 2 elétrons desse alumínio, tá? Alumínio aqui, gente, ó, vai fazer o quê? Vai transferir um elétron, tá? Transferir um elétron aqui para o oxigênio e o alumínio se estabilizou, certo? O alumínio agora está tranquilo. Precisava perder aquele ali, perdeu, se estabilizou. Só que agora, o oxigênio, que a gente escreveu aqui, ele precisa de mais um elétron, porque ele só recebeu 1 e ele precisava receber 2. O que a gente vai fazer? Escrever quem? Outro alumínio. Muito bem. Vamos escrever outro alumínio. É o que eu estou dizendo. Enquanto todo mundo não estiver satisfeito, feliz da vida, a gente vai escrevendo um átomo de um átomo de outro, um átomo de um e de outro. Então, vamos lá. Mais um alumínio aqui. O alumínio. Com quantos elétrons? Professora, Oi. Com quantos no elétrons? caso, Ó, vai ficar 2 alumínios e 3 oxigênio. Exatamente. Já sacou o negócio aí. Muito bem. Professora, também tem como fazer tipo o mínimo múltiplo comum entre o 3 Tá. e o 3. Esqueça esse negócio de mínimo múltiplo comum, tá? Eu sei que tem aula aí, tem uns livros que trazem negócio assim, mas vamos prestar atenção aqui, tá bom? Aí deixa para o final a gente tirar essas dúvidas ou fazer essas intervenções rapidinho, porque tem gente que não entendeu ainda. Então, aqui, botou o alumínio, tá certo? Com 3 elétrons, porque o alumínio ele tem 3 elétrons, precisa perder os 3. Aí, ó, transfere um aqui para o oxigênio, certo? O oxigênio vai receber esse elétron aqui e o oxigênio, o que acontece quando ele recebe esse? Se estabiliza. Só que eu tenho ainda os 2 elétrons aqui, ó, esses 2 elétrons do alumínio que ele ainda precisa transferir. Eu boto mais um oxigênio, certo? E aí, pronto. O oxigênio não muda a necessidade, nenhum átomo vai mudar a sua necessidade, né? O oxigênio precisa receber os 2 aqui do alumínio, pronto. Ele tinha os 6, né? Os 6 elétrons dele, recebeu mais 2 aqui, tá todo mundo estável, todo mundo feliz da vida, certo? Então, olhem como nem sempre a gente vai ter um átomo de cada se ligando. Para formar ligação iônica, a gente pode ter vários átomos se ligando, até que todo mundo faça lá suas transferências, receba seus elétrons e se estabilize. Então, esse é o objetivo. Beleza, agora vamos ver como é que vai ficar essa fórmula. Como é que fica essa fórmula aqui? Vamos lá. Então, sabendo que o alumínio perdeu 3 elétrons, eu não vou considerar os 2 alumínios. A situação do alumínio é qual? Ele perde 3. Então, o alumínio perde 3, fica com que carga? Mais 3. Oxigênio, cada oxigênio ganhou 2, né? Então, a situação do oxigênio é ter que ganhar 2 elétrons. Então, menos 2. A gente só vai se preocupar com isso, com a situação de cada átomo, certo? Não de todos juntos, não é isso não. Só um alumínio perde 3. Um oxigênio, ganha 2. Pronto, tenho aí as cargas deles para definir cátion e ânion, tá bom? Aí o que vai acontecer? A gente vai inverter, ó. O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Qual vai ser a fórmula, então, desse composto? Vou escrever de azul mesmo para não perder tempo. Al2O3, minha gente. Al2O3. Vocês estão vendo que essa fórmula aqui, ó, a quantidade, estou dizendo nessa fórmula que a quantidade de hidrogênio, de alumínio, são 2. Eu tenho 2 alumínios se ligando com 3 oxigênios. Não é exatamente o que a gente tem aqui, turma, ó? Não é exatamente o que a gente tem? Tem 2 alumínios se ligando a 3 oxigênio, Al2O3, tá bom? É o óxido de alumínio. O composto anterior, esse CaO, era o óxido de cálcio. Essa questão de nomenclatura não interessa, porque eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom? É só para vocês terem uma noção aí, tá certo? Muito bem, vamos só passar aqui adiante. O que eu quero que vocês façam, que eu acho que não vai dar tempo, tá? Mas depois eu vou gravar e vou
mostrar para vocês como é. Que vocês tentem fazer esses dois, anotem bem aí, a ligação entre o cálcio e cloro e a ligação entre o alumínio e o flúor, tá bom? É flúor, não é ferro, pelo amor de Deus, tá? Cálcio e cloro, alumínio e flúor. Vocês vão fazer em casa, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês como é que é a ligação. É só para ficar como exercício aí para vocês, tá? O cálcio é da 2A, o cloro é da 7A. Então, já sabe que não vai bater a conta, né? Não vai fechar essa conta. O cálcio precisa doar 2, mas o cloro precisa receber 1. Então, pensem em quem que vocês vão ter que acrescentar. O alumínio, acabamos de ver, o alumínio é da 3A, precisa perder 3. E o flúor, da 7A, precisa ganhar 1. E aí, como é que vai ficar isso? Façam aí, tá bom? E aí, por fim, minha gente, vou passar aqui. Uma coisa importante, ó, o microfone ligado aí, meu povo, desliga rapidão. Outra coisa importante para a gente concluir essa parte de ligação iônica, turminha, é a questão das características dos compostos iônicos, tá? Isso aqui é importante, porque diferencia esses compostos dos compostos covalentes, tá bom? As propriedades são bem diferentes, tá? Então, a gente pode identificar composto iônico e composto covalente pelas propriedades que eles têm. Então, vejam só, características ou propriedades dos compostos iônicos. Eles são todos sólidos, presta atenção. Na temperatura ambiente, um composto iônico é sólido, tá? Ele não vai se apresentar no estado líquido, não vai se apresentar no estado gasoso. Então, os compostos iônicos são todos sólidos nas condições ambientes, tá bom? Eles apresentam, por conta disso, pontos de fusão e ebulição muito elevados, muito elevados. Ó, pra vocês terem uma ideia, o ponto... Eu vou pegar esse valor direitinho, mas adiantando para vocês. O ponto de ebulição do cloreto de sódio é mais de 1000 graus Celsius, entendeu? Porque é um composto iônico, entendeu? Então, o ponto de fusão e de ebulição dele é muito elevado. Quando esses compostos são dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica. A gente vai ver que os compostos covalentes, lá os que se ligam por ligação covalente, que é o nosso próximo conteúdo, é totalmente diferente isso daqui, totalmente diferente. Então, os iônicos, quando dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica, tá? E a estrutura de um composto iônico, tá, gente? A estrutura do composto iônico, só um minutinho que saiu aqui do... Vocês estão vendo ainda o slide? Sim, senhora. Então, né? A estrutura do composto iônico é chamada de retículo cristalino, tá? Só tirar, só que sumiu para mim aqui. Tá, pronto. A estrutura de um composto iônico é chamada de retículo cristalino. Não é chamado de molécula. A gente até, eu falei muito dessa questão, né? Os átomos ligados são chamados de moléculas. Mas, na verdade, depende. Molécula se aplica apenas para composto molecular, composto covalente, que a gente ainda vai ver. Aqui, as estruturas são chamadas de retículo cristalino. E olhem para cá, olhem só que interessante isso. Nós temos aqui uma estrutura do cloreto de sódio. É o retículo cristalino do cloreto de sódio, do NaCl. Aí tem essas representações. A bolinha lilás é o sódio, a bolinha amarela é o cloro. O que a gente observa aqui? Na verdade, um sódio, ele está assim, ó, circulado de vários cloros. E o cloro circulado de vários sódios. A ligação iônica ocorre realmente só entre um sódio e um cloro. Mas quando essas partículas se juntam para formar a substância, várias partículas se juntam, né? Elas vão ficar com esse formato cúbico. Olha aqui a foto de um cristal de cloreto de sódio, de sal de cozinha, bem ampliado. Não sei quantos milhões de vezes ampliado. Isso daqui é o retículo cristalino fotografado, né? Então, ele apresenta essa forma cúbica, tá? O retículo cristalino do cloreto de sódio. Cada substância iônica vai ter a sua forma. Gente, é muito interessante isso daqui, tá? O que eu quero que vocês saibam? Que essa estrutura do composto iônico é chamada de retículo cristalino. Então, isso só vai se aplicar para substâncias iônicas, ou seja, aquelas que se ligam através de ligações iônicas, ok? Tudo certo? Entendido, gente? Beleza? Vamos lá para